Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta segunda-feira, início de semana. Uma semana que começa tensa por conta das preocupações com o clima aqui no Brasil e também em boa parte da América do Sul. Clima no sul do Brasil extremamente preocupante por conta de falta de chuvas. Na Argentina e outros países vizinhos, como Paraguai e Uruguai, a situação é semelhante, muita preocupação. Isso, claro, impacta muito nos preços no mercado internacional e, como consequência, também no nosso mercado interno. E clima é o nosso assunto para início de conversa com o meu convidado especial de hoje, para entrevista ao vivo aqui no Consultor AgroMais, que é o economista Paulo Molinari, da consultoria Safras e Mercado. Paulo, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Consultor AgroMais. E a gente começa o programa exatamente abordando a questão do clima. Paulo, vocês fazem estimativas aí com frequência no Safras e Mercado? Já dá para ter uma ideia do que já se perdeu em termos de milho, primeira safra, e também de soja? Você sabe que as perdas estão crescendo a cada dia que passa por conta de falta de chuvas, particularmente do Paraná para baixo. Conta para nós, Paulo. Muito boa noite e obrigado por atender ao nosso convite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos. Infelizmente, né, uma safra que vinha vindo muito bem, as chuvas cortaram em novembro, pegou principalmente o milho no Rio Grande do Sul, polinização e pendoamento, pegou a soja aí do Paraná e Paraguai em floração e formação de canivete. E nessas fases aí é muito difícil realmente nós termos aí evitar as quebras, né, com 60 dias de chuva muito irregular. Então, o Safras e Mercado vai divulgar a nossa atualização de safra agora na sexta-feira, mas a quebra no Paraná ela é expressiva, né? O próprio DERAL, aqui no Paraná, já apontou uma quebra aí de 21 para 13 milhões de toneladas. Nós vamos avaliar se realmente tem todo esse porte de quebra, mas desde o sul do Paraguai até o sul do Mato Grosso do Sul, o perfil das lavouras é o mesmo, né? Uma lavoura muito ruim. E o Brasil, acredito que vai perder aí 10 a 12 milhões de toneladas de safra na soja, pelo menos, né? No caso do milho, nós já havíamos cortado a safra do Rio Grande do Sul em 50% em dezembro, de 6 milhões para 2,9 milhões de toneladas. Em dezembro, as chuvas aí foram muito escassas, pegou apenas a parte leste da região sul, né? E talvez nós tenhamos aí uma quebrinha adicional ainda na safra de verão. E a grande preocupação agora é realmente a Argentina, do ponto de vista do mercado internacional, porque a Argentina é uma lavoura um pouco mais tardia, as lavouras vão entrar aí na fase crítica agora em fevereiro, passou aí por 30 dias com chuvas no limite, em alguns locais já tem algum tipo de quebra, né? Mas ainda não é uma quebra nem pensar perto do que aconteceu com o Paraná esse ano, tá? Agora, essa semana é uma semana na Argentina de muito pouca chuva, praticamente nada, e uma forte onda de calor, né? A Argentina vai ter aí, os meteorologistas estão apontando aí que até 40 graus de temperatura durante a semana na Argentina. E claro que as lavouras aí podem sofrer um pouco nessa condição climática, e o que realmente acabou segurando um pouco Chicago hoje foi que para a próxima semana os modelos de clima mostraram aí uma boa chuva para a Argentina, de até 100 milímetros, e para o Rio Grande do Sul também, né? Então isso talvez tenha dado uma visão um pouco mais amena do quadro climático aqui na América do Sul para o mercado em Chicago, não é? Mas os mapas aí têm mostrado as chuvas à frente, e quando vai se aproximando o período, ele vai retirando essas chuvas, né? Então, ano de laninha sempre são anos complicados, e esse não está sendo diferente. Mais um ano de laninha com mais uma quebra. Ou seja, seca no sul da América do Sul, mas também excesso de chuvas em outras regiões, inclusive no centro-oeste, né, Paulo? Isso também pode trazer algum tipo de prejuízo, ainda que seja só na qualidade, só em termos, entre aspas, né, porque também são perdas, né? O grande problema agora dessa parte do Xingu, né, a parte leste aí do Mato Grosso, o sul do Pará, Tocantins, norte de Goiás,
é que realmente está chovendo demais e as lavouras vão chegando perto aí da fase de colheita e os produtores não conseguem entrar com as máquinas, né, nas lavouras. Então, a grande preocupação nessa região, em primeiro lugar, é essa, né, as condições para colher a soja, e em segundo lugar é um pouco de soja podre, né, que já teve em algumas regiões, né, na 163, que já começou a colher, já tem um certo índice de soja apodrecida pelo excesso de umidade, e vamos ver como é que vem as lavouras nesse miolo, né, entre o Mato Grosso e o Mato Piba, para ver se nós trazemos aí algum tipo de problema adicional para a soja nessa safra de verão. Por outro lado, né, Paulo, acho que também traz um pouco de preocupação para o plantio de milho segunda safra, né, pelo excesso de chuvas. Acaba atrasando também, né? Bem, eu já vejo a safrinha 2022 uma ótima janela, né? Porque esta seca que nós tivemos aqui no Paraná, no Paraguai, no sul do Mato Grosso do Sul, ela adiantou bem o ciclo da soja e nós estamos aí uma janela muito boa para o plantio da safrinha. É claro, precisa chover também para a safrinha, né? Então, vamos plantar uma safrinha um pouco mais cedo, mas também precisa continuar chovendo em fevereiro, em março, para que essas lavouras não tenham o mesmo destino de soja, né? Lá na 163, no Mato Grosso, as colheitas de soja já estão começando, né? Já estão avançando. Então, essas primeiras lavouras geralmente dão lugar ao algodão, e as próximas lavouras que vêm agora na segunda quinzena de janeiro, é muito provável que venha com muito milho sendo plantado. Então, a janela do milho safrinha está muito boa esse ano, né? É claro, janela boa não garante produção lá na frente, mas nós precisamos aí acompanhar o clima fevereiro e março para ver como é que essas lavouras se desenvolvem. Agora, a janela é muito boa. Se o Mato Grosso atrasar 5 ou 10 dias, não acredito que vai fazer muita diferença para o plantio da safrinha, né? Para quem o ano passado plantou uma safrinha praticamente final de fevereiro, março, plantar uma safrinha final de janeiro, fevereiro, ainda é uma grande janela. Bom, de qualquer forma, né, Paulo, com essas quebras de safra de milho, agora a primeira safra, nós vamos ter uma entre-safra, digamos assim, até a entrada da safra principal, bastante duvidosa em termos de abastecimento, né? Como você está enxergando o impacto disso em termos de preço? Ou seja, a tendência seria de manutenção de preços elevados, como estão agora? Sim, o primeiro semestre, infelizmente, vamos ter aí mais um primeiro semestre complicado até chegar a safrinha 22, né, que plantando a safrinha mais cedo também vem milho mais cedo, mas esse mais cedo da safrinha é final de junho, começo de julho, né? Então, temos aí um longo caminho até a chegada da safrinha. E dois fatores complicaram o primeiro semestre. O primeiro, uma exportação adicional em novembro, dezembro, janeiro, levando a exportação aí para mais de 21 milhões de toneladas, e estamos virando o ano com o estoque mais baixo desde 2012, né? Um estoque de safra velha muito baixo. E o segundo ponto é a quebra aqui da região sul, né? Principalmente o Rio Grande do Sul, que vai manter, né, esse abastecimento bem ajustado, bem apertado, e vai exigir uma boa estratégia do setor consumidor, até porque a Argentina hoje não é uma opção de abastecimento para nós. Primeiro, em função de custo. Segundo, em função de que os registros de exportação na Argentina continuam fechados. Então, isso traduzindo, significa também a continuidade de problemas aqui para o setor da suinicultura, do setor de frango, do setor avícola, pelo menos por todo esse primeiro semestre, né, Paulo? O setor ele precisa torcer que chova na Argentina, pelo menos, né? Para que o farelo de soja se acomode, os preços em Chicago, e ajude um pouco os preços internos a se acomodarem na questão do farelo, que é também um dos itens aí que pesa no setor de aves e suínos, entre outros consumidores, né? E o caso do milho, nós já temos aí uma trajetória difícil até junho. Vamos torcer também que chova na Argentina para talvez em algum momento
viabilizar uma importação se for possível, no caso do setor consumidor, mas o fato é que realmente não dá para brincar muito com o abastecimento de milho no primeiro semestre. Paulo, para finalizar, estou vendo aqui que soja e milho esperam uma queda hoje em Chicago, uma queda até bastante acentuada, soja 1,8%. Entre outros fatores, você citou um deles aqui, parece que a Suprema Corte americana vetou aquela reivindicação do pessoal lá com relação aos biocombustíveis, né? Ou seja, isso deu uma esfriada no mercado de etanol, particularmente, e ajudou a dar uma esfriada no preço também da matéria-prima, no caso do milho, e no caso da soja aqui, eu acho que é a questão do biodiesel, né? Sim, eu acho que no longo prazo sempre afeta, né? Mas no curto prazo a principal informação é a safra da América do Sul, né? Com ou sem biocombustível, o fator safra da América do Sul pesa bastante no mercado internacional, porque se a Argentina não tiver soja para esmagar e exportar farelo e óleo, essa demanda vai acabar indo para a soja, para o farelo e para o óleo americano. Gera uma demanda adicional para a soja americana. Então, o biocombustível é um momento, acho que é pontual, não vai permanecer como grande fator de curto prazo, e o grande fator de curto prazo é o relatório do USDA agora na quarta-feira, e o segundo ponto é o clima na América do Sul. Só para finalizar aqui, um arremate, Paulo, você citou aí que o clima, entre aspas, na verdade o cenário permanece favorável para o milho de segunda safra. Permanece aquela expectativa de um grande aumento na área de plantio? Bem, nós não, no nossa estimativa até agora, nós não pusemos aumento de área para o milho de safrinha. Nós estamos mantendo a mesma área do ano passado, né? Até Paraná perdendo um pouquinho de área para trigo, tá? Porque os custos de produção estão muito altos. Então, a gente não está vendo aí na venda de insumos um espaço para milho ter uma grande área plantada, ou seja, mais 8%, 6% de área na safrinha 2022. Não estamos vendo esse aumento de área. Mas a área sendo a mesma do ano passado, ou seja, uma área recorde, igual ao do ano passado, nós já temos um potencial de produção de 80, 82 milhões de toneladas, que é uma ótima safrinha para o Brasil. É verdade, vocês mesmos estimaram um aumento, acho que se não me engano foi 8% na última safra, vocês simplesmente mantendo isso já é uma grande área, né? Exatamente, é isso mesmo. O grande aumento de área foi na safrinha 2021, e se você pegar um insumo prioritário para o milho, né, que é a ureia saiu de R$2.000 o ano passado para R$6.000. Então, esses custos mais altos devem levar essa safrinha, apesar da boa janela, né, a ter uma redução de tecnologia e uma área plantada muito próxima do ano passado. Muito bem, está aí Paulo Molinari, economista, analista da consultoria Safras e Mercado. Paulo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Vamos torcer para que a chuva volte logo, mas parece que essa semana aí isso não vai acontecer e pode inclusive dar uma agravada nas perdas, particularmente no Rio Grande do Sul. Uma boa noite, Paulo, obrigado, uma boa semana. Obrigado, Sumar, uma boa semana, até a próxima. Okay. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais desta segunda-feira. Vamos dar uma conferida agora nos indicadores do mercado no dia de hoje. Vou começar pelo mercado financeiro. O dólar subiu hoje, que aliás segurou os preços da soja. Estou vendo aqui que a soja, inclusive em algumas praças, subiu hoje no mercado interno, mesmo com a queda na Bolsa de Chicago, que a gente vai ver agora, por conta do câmbio. O dólar subiu bastante, hoje 0,8%. Preocupações aqui com o cenário externo e também interno aqui no Brasil, em termos de economia. R$ 5,67 a cotação de fechamento do câmbio nesta segunda-feira. Mercado de ações fechando em queda. Queda forte, inclusive 1 ponto percentual. Índice Bovespa na casa dos 101, está querendo aí ultrapassar e cair abaixo da casa dos 100 mil pontos. Vamos ver se isso seja evitado.
Mercado de commodities agrícolas, vamos lá. Bolsa de Chicago, como eu antecipei, uma queda forte nos preços da soja, particularmente, 1,8%. O milho não foi diferente. O Paulo já citou alguns fatores, o mercado tentando antecipar aqui a melhora do clima na América do Sul, a partir da próxima semana, a partir da segunda quinzena, e também a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de vetar uma reivindicação aqui de manutenção das atuais cotas para a produção de biocombustíveis nos Estados Unidos. É uma reivindicação da indústria de biocombustíveis, etanol e biodiesel. Não saiu, o Supremo Corte vetou, aí a tendência agora inclusive já dentro do relatório que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, deve divulgar na quarta-feira, uma tendência de que o USDA aumente a projeção dos estoques finais, até em parte por conta dessa decisão da Suprema Corte, entre outros fatores. Então, tanto soja quanto milho afetados hoje, acabaram tendo um dia de realização de lucros por conta desse conjunto de fatores. Trigo subiu hoje, com exceção no mercado de grãos, estava operando em queda também, mas deu uma virada, refletindo as tensões aqui de três grandes exportadores mundiais, tensões entre Rússia e Estados Unidos, discussões fortes em relação ao futuro da Ucrânia, o clima de tensões tem sido bastante tenso ultimamente, as conversações não têm evoluído de forma satisfatória, e isso mantém um quadro realmente tensionado, e afeta três grandes exportadores, é o caso do próprio Estados Unidos, da Rússia e também da própria Ucrânia, né? Também uma grande exportadora de trigo. O mercado refletiu isso e acabou subindo hoje, no final do negócio, 0,4%. Arroz, ao contrário, também, nesse caso, fechou em queda aqui, acompanhando mais o milho lá na Bolsa de Chicago. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York com o algodão subindo um pouquinho hoje, 0,1%, expectativa com relação ao relatório do USDA, que sai na quarta-feira, talvez reduza a sua projeção dos estoques mundiais de algodão. Isso dá uma certa sustentação aos preços do algodão. Mas, de resto, a queda foi quase geral na Bolsa de Nova York hoje, especialmente no caso do café e do açúcar. Café robusto, arábica caiu hoje 1,5%, Nova York, robusta despencou mais, 2,4% em Londres, basicamente aqui refletindo a volta das chuvas aqui no sudeste do Brasil, onde se concentra o grosso da produção brasileira de café, e o grande conjunto da produção mundial também. E isso foi um dos fatores que levaram a um movimento de realização de lucros, tanto na Bolsa de Nova York quanto na Bolsa de Londres. O resultado foi esse aí que a gente está vendo na nossa ilustração, a queda forte dos preços do café. Açúcar também com a volta das chuvas no Sudeste, também refletiu isso e acabou caindo por conta desse novo cenário climático, além de um bom início das safras nos dois outros grandes produtores e exportadores, que são a Índia e a Tailândia. O que mais? Vamos para finalizar, temos ainda o suco de laranja, fechou estável hoje, cacau também, boi gordo na B3 voltou a subir hoje, 0,7%, contrato de fevereiro, contrato futuro, 339,50 arroba. E o dólar, como a gente já viu, com alta forte de 0,8%. Muito bem, vamos em frente, que a gente tem muita notícia ainda pela frente. O mercado financeiro elevou mais uma vez a projeção da taxa Selic para 11,75, em 2022 e diminuiu a expectativa para o PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, conforme divulgado pelo Boletim Focus do Banco Central nesta segunda-feira. Economistas consultados pelo Banco Central indicam que o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, em 2022 crescerá apenas 0,28%. Trata-se de um recuo de 0,08 ponto percentual abaixo da expectativa anterior. Para o IPCA, que é o indicador oficial de inflação, a previsão é de 5,03%, o mesmo há 3 semanas consecutivas. Desde o ano passado, o Boletim Focus já sinalizava a inflação de 2022 acima do teto da meta, estipulado pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 5,02%. Com a expectativa do IPCA acima da meta, o mercado também elevou sua previsão para a taxa Selic este ano. O relatório prevê o juro básico do país em 11,75% até o fim do ano. Para o dólar, a previsão se manteve em R$ 5,60 em 2022. A situação climática continua preocupante. Sobre isso eu conversei agora à tarde com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima,
para nos dizer como é que está a situação nesse momento, qual é o cenário para essa semana e para os próximos dias. Vamos ver o que ele diz sobre isso, sobre as tendências do clima nas regiões produtoras agrícolas aqui do Brasil, especialmente na região sul. A semana ainda será de tempo aberto, em praticamente todo o sul do Brasil. Há algumas chuvas no Paraná, na faixa leste do Paraná, algumas chuvas também no leste do Rio Grande, de Santa Catarina, mas são chuvas rápidas, pontuais e temperaturas bastante altas, onde os termômetros poderão atingir marcas aí de 40, 42 graus entre a quarta e a sexta-feira. No entanto, Silmar, já para o final de semana, uma nova frente fria avança e aí sim há previsões a partir do domingo de chuvas generalizadas em grande parte das áreas produtoras, não só do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina e do Paraná. Há uma tendência de que aí sim as chuvas comecem a engrenar de fato, não só sobre o Rio Grande do Sul, mas em grande parte das regiões produtoras, mantendo assim uma condição um pouco mais favorável aí ao desenvolvimento das lavouras, apesar das quebras extremamente significativas que ocorreram aí devido à seca, tanto de dezembro quanto desse começo aí de dezembro em algumas áreas. Agora, Marco Antônio, uma semana a mais de falta de chuvas, com as temperaturas que eu assisti, eu estive lá agora no Rio Grande do Sul, até ontem, aí na faixa dos 40 graus, dependendo da região, isso significa potencial, não? A chuva volta daqui a uma semana, mas talvez chegue um pouco tarde, pelo menos em algumas regiões, por alguns produtos, né, Marco Antônio? Olha, as chuvas não chegam tarde, mas é fato que essa semana agrava-se a quebra. Isso é um fato, né? Então, a semana passada ocorreram chuvas, só que essas foram irregulares. Você estava lá e você viu bem isso daí, as chuvas bastante irregulares na semana passada, né? Essa semana agrava-se um pouco a situação, porque além da ausência de chuvas, as temperaturas altas, isso faz com que a planta, além do estresse hídrico, agora entra no estresse térmico, que também é extremamente prejudicial. Isso tudo pode levar a um aumento das quebras no potencial produtivo das lavouras. Então, de uma forma geral, a tendência para o sul não é muito animadora, né, nessa semana, apesar do retorno das chuvas mais generalizadas e aí mais frequentes ao longo dessa segunda quinzena de janeiro e primeira de fevereiro, que deve sim ter aí pelo menos mais uns 20 dias de bons volumes de chuvas. Só que, no entanto, eu acho que o retorno das chuvas agora na semana que vem, isso só estanca as perdas, né? Dificilmente elas se revertam, né, Silmar? Então há uma condição sim de estancar as quebras a partir da semana que vem, mas está longe de reverter realmente esse quadro terrível que o Sul está passando nessa safra 21-22. Exportações totais de carne bovina brasileira tiveram uma queda em volume de 7% em 2021, mas com um crescimento da receita de até 9% por conta de aumento dos preços no mercado internacional, que compensou a queda no volume. No que diz respeito ao volume, o Brasil movimentou pouco mais de 1.800.000 toneladas, enquanto a elevação dos preços nos mercados internacionais fizeram a receita fechar o ano em 9 bilhões e 200 milhões de dólares. Apenas em dezembro, as exportações foram de 151 mil toneladas, gerando receita de 726 milhões de dólares. Mesmo com a redução das importações por parte da China, o país continuou sendo o maior comprador da carne bovina brasileira, com 950 mil toneladas adquiridas. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com 148 mil toneladas. Ao todo, 104 países aumentaram as suas importações, enquanto 68 países reduziram as compras. As informações são da Abra Frigo. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor agromais dessa segunda-feira. Uma boa noite, uma boa semana. Amanhã estamos de volta.